Que guerra mais fria. Muito bem, meu povo, depois dessa piada meio besta para começar a aula, né? Pra gente começar num clima divertido, um tema extremamente delicado e importante para a gente entender, inclusive, as organizações mundiais, políticas da nossa contemporaneidade, né? Então hoje a gente vai falar de Guerra Fria, hoje vamos tratar desse assunto que cai muito em prova de história, cai muito em prova de geografia, ou seja, na área de ciências humanas é um assunto muito recorrente. Então fique atento a esse vídeo, não perca nenhum detalhe, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a responder essas questões numa prova da escola ou numa prova de vestibular. Maravilha? Então, para a gente não perder tempo, vamos começar com a nossa aula. Tá aqui o nosso caderninho, tá meio torto, deixa eu puxar ele aqui no lugar. Pronto! Então, vamos falar aqui em Guerra Fria, vamos falar dessa divisão do mundo num caminho bipolar pós Segunda Guerra Mundial. Então já contextualizei para vocês, quando eu falo em Guerra Fria, eu estou falando do mundo pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Guerra Fria ela começa em 1945 e ela se estende até a queda do Muro de Berlim em 1989. Alguns entendem que até o fim da União Soviética em 1991. Tá? De qualquer forma, é esse o período que se estende aí de 45 a 89, de 45 a 91, como você quiser. Esse é o período da Guerra Fria. Maravilha? E a sua principal e maior característica que a gente não pode nunca deixar de entender é a bipolarização mundial. E quando eu penso em bipolarização mundial, eu estou falando dessa divisão dos planos aí entre os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Muito bem, e chamamos de Guerra Fria, e eu acho que isso que é legal da gente entender, a gente chama de Guerra Fria esse período porque ele é um período de grande tensão, né? E essa tensão marcada entre essas superpotências é sempre envolvendo um medo de uma guerra nuclear. Vale lembrar que pós Segunda Guerra Mundial, com o lançamento das bombas atômicas dos Estados Unidos ao Japão, esse medo de um ataque nuclear ele sempre existiu entre essas duas potências. Aquele medo de apertar o botão vermelho que os filmes retratam, do cara ir lá e pumba, apertar o botão vermelho e uma guerra de repente destruir o mundo. Tá? Então essa é a ideia, né? É daí que vem o nome Guerra Fria, inclusive, dessa tensão, desse medo da guerra nuclear que permeou todo o período da Guerra Fria. Muito bem, então como esse medo nunca permitiu, né, que uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética acontecesse, a gente usa o nome Guerra Fria para dizer que existe essa tensão, mas que de fato esse conflito nunca aconteceu. Agora, não significa dizer que esses países não se envolveram em conflitos. Muito pelo contrário, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética apoiaram deliberadamente diversos conflitos ao redor do globo. Seja na América, na África, na própria Europa, na Ásia, eles estão envolvidos em conflitos indiretos o tempo todo. E é claro que vale ressaltar como que essa Guerra Fria ela atinge a nós, aqui na América. Especialmente aqui, vale lembrar que todos os países da América, sem exceção nenhuma, todos os países da América do Sul e Central passaram por regimes de ditaduras militares apoiados pelos Estados Unidos, com medo, especialmente depois de 1959, de que o socialismo continuasse crescendo por aqui, depois do que aconteceu com a Revolução Cubana, certo? Os Estados Unidos vão chamar isso de aliança para o progresso, essa ideia de que eles vão auxiliar os países mais pobres em regimes de desenvolvimento capitalista, e a gente quando olha o Brasil é só olhar sobre a ditadura militar e a gente entende que esse progresso não veio assim tão claramente para o Brasil, nem para nenhum país da América do Sul ou América Central. É só a gente ver como que esses países se encontram hoje. Maravilha? Mas chama Aliança para o Progresso, esse mecanismo que os Estados Unidos vai usar para incentivar essas ditaduras militares nos países mais pobres. Muito bem, e começando a Guerra Fria, na verdade, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, existiu um medo de que uma terceira guerra acontecesse. Afinal, a Primeira Guerra Mundial não tinha acabado há muito tempo antes de começar a Segunda. Acaba em 18 a primeira, começa em 39 a segunda, quer dizer, é um tempo muito curto entre uma guerra e outra, que justificava esse medo de uma possível terceira guerra mundial.
Então, numa tentativa de aquietar essas coisas, numa conferência em São Francisco, em 1945, os principais países do mundo vão decidir pela criação de um órgão internacional que pudesse evitar um conflito novo, né? Que pudesse evitar uma nova tensão que gerasse uma terceira guerra mundial. Então, em 1945, na Conferência de São Francisco, é lançada as bases, ou é criada, na verdade, as bases são lançadas anteriormente, mas em 45 é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, composta pelas principais potências, que tinham ali dentro do Conselho de Segurança o direito de evitar ações dos outros países, né, para evitar, então, dessa forma, uma possível guerra. A questão é, a ONU conseguiu criar essa paz mundial que ela previa? Né? Como a gente conhece a história, a gente sabe que não. Afinal de contas, as décadas de 50, 60, 70 são marcadas por grandes tensões, por grandes conflitos ao redor do mundo. Não é nenhuma em escala mundial, mas as tensões elas não são apaziguadas. Certo? E durante a Guerra Fria, uma outra marca clássica e importante da Guerra Fria é a corrida armamentista. Já que a guerra ela era uma possibilidade, muito embora eles não quisessem, os países precisavam estar prontos para essa possível guerra. Então a gente vai ver esses países envolvidos na Guerra Fria o tempo todo gastando muito dinheiro, e correndo atrás de organizações militares, de tecnologias novas e tal, e a gente chama tudo isso de corrida armamentista. Além disso, obviamente, um país precisava produzir as suas armas, mas precisava estar ligeiro no que o outro país estava fazendo, precisava estar ligeiro no que o outro país estava desenvolvendo. Então, junto com a corrida armamentista, também há uma corrida pela busca de informações, pelos serviços de inteligência ou de espionagem, que também geraram aí uma série de filmes interessantes, né, a respeito da KGB, da CIA, que são esses dois órgãos importantíssimos aí na tentativa de entender o que está acontecendo no outro mundo para antecipar no seu próprio mundo, né? Então, os serviços de inteligência eles também crescem rapidamente ao longo do período do pós-guerra e se tornam grandes armas para Estados Unidos e União Soviética antecipar os passos do outro lado. Um outro setor importante também que vale destacar da Guerra Fria, que vai ser um marco da Guerra Fria do período, é a questão da publicidade, a questão da propaganda. O tempo todo essa publicidade vai tentar criar um valor para esse país, para os Estados Unidos ou para a União Soviética, e ao mesmo tempo desvalorizar o outro lado. Então os Estados Unidos vai mostrar as brutalidades do socialismo, a violência, a ditadura, a opressão, e a União Soviética vai olhar para os Estados Unidos e vai falar da ganância, da disputa pelo dinheiro, de como uma pessoa atropela o outro, pisa no outro por conta do dinheiro, né? Então essa coisa de valorizar o seu lado e ao mesmo tempo desvalorizar o seu lado também vai ser muito marcante e faz parte de alguma forma também do crescimento desse serviço de inteligência. E essa publicidade ela também pode ser vista nos filmes, né? Os filmes norte-americanos do período da Guerra Fria retratam o soviético como um cara bruto, violento. E os filmes soviéticos retratam o americano como um cara que só pensa em dinheiro o tempo todo, né? Então é legal a gente fazer esse entendimento. E onde a Guerra Fria também se expressa de uma forma muito clara, mas aí não chega a ser um problema, é na questão dos esportes. Então uma maneira de mostrar que o seu lado era melhor do que o outro era ganhando o maior número de medalhas na Olimpíada, era ganhando mais jogos aí de uma partida de futebol, por exemplo, né? Existe um jogo clássico entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental numa Copa do Mundo, né? Então essa disputa também no quadro de medalhas, no avanço do esporte, também representava não só uma vitória no esporte, mas uma vitória do sistema. Outra característica fundamental da gente entender da Guerra Fria, que marca essa bipolaridade, já acontece no andamento da Guerra Fria, já no período que a gente vai chamar de coexistência pacífica, né, é a corrida espacial. Não só correr para produzir armas, mas também correr para controlar uma tecnologia que pudesse fazer com que o homem dominasse o mundo, o universo, né? Então a corrida espacial é uma outra marca importante da Guerra Fria. Lembrando que nessa corrida espacial, nessa corrida pelo domínio do espaço, quem sai na frente é a Rússia, né, a União Soviética, lançando a primeira nave espacial, né, a Sputnik, e depois lançando o primeiro astronauta ao espaço, que é o Yuri Gagarin.
Depois os Estados Unidos correm atrás disso, né, recuperam, vão gastar uma fortuna gigantesca, né, e conseguem fazer em 1961 com que um primeiro homem, né, o astronauta Neil Armstrong, pise na Lua. Certo? Então, essa é a ideia da divisão do mundo, desse mundo bipolar, desse mundo de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Vale lembrar também que além dessas disputas de bipolarização, de divisão, há também alguns acordos econômicos e alguns acordos políticos tratados entre Estados Unidos e seus aliados e entre União Soviética e seus aliados. E é esse o ponto que a gente vai ver a partir de agora. O primeiro passo para essa assinatura de planos econômicos, de planos políticos, é feito pelo primeiro-ministro inglês, o Churchill, Winston Churchill, né? Quando ele começa a olhar para o mundo soviético e dizer assim, a gente precisa barrar o avanço do socialismo. E ele vai chamar esses países da fronteira entre o socialismo e o capitalismo de cortina de ferro. Então o lançamento da ideia da cortina de ferro é o primeiro passo para que doutrina Truman, Plano Marshall, Comecon, Pacto de Varsóvia, que essas coisas comecem a aparecer. Tá? Então vamos lá. Primeiro vamos colocar aqui a ação do Churchill, né? O Churchill cria a ideia de cortina de ferro. Automaticamente, ao Inglaterra fazer isso, os Estados Unidos olham para o mundo e vai dizer assim, não, peraí, precisamos então não só barrar o avanço do socialismo lá na Europa, mas a gente precisa barrar o avanço do socialismo em qualquer país aliado aos Estados Unidos. Né? E a doutrina Truman, ela é criada nesse sentido, de que haja uma perseguição ferrenha dos Estados Unidos contra os comunistas em qualquer lugar do mundo, mas especialmente nos Estados Unidos. E isso funcionava assim. A doutrina Truman vira uma espécie de caça às bruxas, né? Porque eles incentivavam o tempo todo o delacionismo. Você que conhece um professor que está falando comunismo, denuncia, o seu vizinho denuncia, não sei o que e tal. E aí a galera começa a promover uma grande perseguição, de fato, aos comunistas em vários lugares do mundo. Tá? Então esse movimento de perseguição é o que a gente chama de doutrina Truman. Outro detalhe importante, então os Estados Unidos, ao começar a perseguir comunistas no mundo todo, vai se ligar do seguinte, vai falar assim, tem muito país pobre, muito na fronteira do socialismo. E esse país pobre na fronteira do socialismo é um risco para virar socialista. Porque o socialismo, ele propagandeava essa ideia da vida igual, da vida boa para todo mundo, né? E de repente, por exemplo, a Grécia, que está isolada, em volta só tem país socialista, pobre, com muito pouco dinheiro, perdeu muito dinheiro durante a guerra, cara, era um trupico para a Grécia virar socialista. Então os Estados Unidos desenvolvem um programa de auxílio financeiro chamado Plano Marshall, que vai inundar países como, por exemplo, a Grécia, a Alemanha, a França, de dinheiro para que esses países não corressem o risco de virar socialistas. E claro que a União Soviética vai olhar para o Plano Marshall e vai falar assim, não, peraí que a gente também tem que auxiliar aqui o nosso lado. Né? E 2 anos depois, a União Soviética lança o Comecon, o Conselho de Assistência Econômica Mútua, né, que vai fazer a mesma coisa que o Plano Marshall. É um apoio da União Soviética aos países socialistas para que esses países não quisessem virar capitalista, não se vendessem aí a ideia do luxo, a ideia da boa vida para quem tem muito dinheiro e tal. Então a União Soviética vai mandar uma grana para melhorar a qualidade de vida desses países que apoiavam a União Soviética. Certo? Muito bem. Então, além desses planos econômicos, desses planos políticos, também vão acontecer as alianças militares, que eu acabei de citar, quando eu falei em OTAN, Pacto de Varsóvia e tal, tudo isso esparramado aí, né, depois da ideia da cortina de ferro do Churchill. Então, vamos olhar agora para esses acordos militares, para essas alianças militares que vão pautar o mundo durante o período da Guerra Fria. Então, são basicamente 2 grupos. No mundo capitalista, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, que vai mandar serviços militares a qualquer país que estivesse sendo ameaçado por crescimento de partidos comunistas, de grupos comunistas, movimento estudantil, seja qual for o que está acontecendo. Então a OTAN ela vai ser um exército internacional de apoio ao sistema capitalista e o Pacto de Varsóvia vai ser um sistema de apoio ao mundo socialista fazendo a mesma coisa. Começou a crescer o discurso capitalista, vai o Pacto de Varsóvia. Os caras vão invadir Iugoslávia, Hungria, Áustria menos, mas
vão invadir Iugoslávia, vão invadir Hungria, vão invadir a Tchecoslováquia, né, que é o mais importante deles em 1968, né, quando acontece a Primavera de Praga, é a mais importante das invasões do Tratado do Pacto de Varsóvia. Beleza? Então são as duas principais organizações militares desse período. Outro detalhe importante com relação às alianças militares. A gente tem um grande símbolo do mundo da Guerra Fria, né? A gente está falando aqui de divisões, alianças políticas, acordos e tal, mas existe um símbolo que marca muito a Guerra Fria, que é a Alemanha. Mais precisamente, Berlim, né? Então a Alemanha ela vai ser dividida. Acabou a guerra, né? Os soviéticos invadem a Alemanha por um lado, os americanos invadem a Alemanha por outro lado. Quando eles se encontram, eles comemoram, óbvio, tinha um inimigo em comum, que era o nazismo. E a partir daí, eles traçam uma divisão do mundo do que vai ser a Alemanha Ocidental ligada aos Estados Unidos e a Alemanha Oriental ligada à União Soviética. Então, a gente tem do lado capitalista a República Federativa da Alemanha e do lado socialista a República Democrática Alemã. Né? Então, a República Federativa Alemã, a República Democrática Alemã marcam essa divisão da Alemanha em dois lados. Mas tem um problema sério aqui. A cidade de Berlim, a capital da Alemanha, fica no mundo oriental. Né? Então, da mesma maneira que a Alemanha ela é dividida, a cidade de Berlim também vai ser dividida. Né? E a gente vai ter uma divisão dessa cidade no mesmo modelo. No lado ocidental, a Berlim capitalista, do lado oriental, a Berlim comunista. E isso vira um grande problema, especialmente para os comunistas. Né? Porque dentro daquele dinheiro do Plano Marshall enviado para a Alemanha, uma parte muito grande vai para Berlim. Então, no lado ocidental, vai crescer uma velocidade gigantesca. Edifícios novos sendo criados, aquele caco, aqueles escombros de guerra desaparecendo, a economia circulando, o dinheiro circulando, um enriquecimento evidente no mundo ocidental. Enquanto no mundo oriental, até pela redução do dinheiro da União Soviética, né, a União Soviética tinha muito menos dinheiro do que os Estados Unidos, afinal de contas, né, o Plano Marshall era assim, eu dou dinheiro para você, Grécia, mas você vai permitir que as minhas empresas sejam instaladas aí. Então os Estados Unidos ganhavam muito dinheiro também com o Plano Marshall. E a União Soviética não tem esse dinheiro sendo inundado ou inundando o país. Então a União Soviética não tinha tanta grana para mandar para Berlim Oriental. Então a reconstrução ela é mais lenta, o que era um problemaço, né? Era um problemaço, porque o mundo oriental via o mundo ocidental crescendo, né? E a galera queria ir para o mundo ocidental, para o lado ocidental. Em 1958, os Estados Unidos vai decretar uma mudança do dinheiro alemão. Né? Anunciava-se o fim do marco alemão. Decreta o bloqueio de Berlim, né? Começando a criar situações em que a Berlim toda, ocidental e oriental, cara, fique muito difícil de ser comunicado. Né? Ele vai impedir o trânsito no mundo oriental entre a Alemanha Ocidental e a Berlim Ocidental. Né? Então teria que passar pelo mundo oriental. Ele vai bloquear isso. Ele vai impedir que isso aconteça. E aí vai ter um caminho de conexão apenas. Uma única ponte aérea entre a Berlim Ocidental e o resto da Alemanha Ocidental, que vai ser o caminho viável para os Estados Unidos chegar lá. Né? Só para vocês terem uma ideia, alguma coisa em torno de 1.400 voos saíam da Berlim até o mundo ocidental, levando tudo, comida, combustível, tudo, pessoas. Né? E essa ponte aérea encarecia demais a vida capitalista na cidade de Berlim, mas mesmo assim, né, era sempre uma pedra no sapato para o socialismo. E aí o mundo soviético vai achar o caminho para resolver esse problema. Né? E em 1961, mais precisamente no dia 13 de agosto, da noite para o dia, é construído um muro atravessando a cidade de Berlim, separando a Berlim Ocidental da Berlim Oriental e dando autorização aos militares que fuzilassem qualquer pessoa que tentasse atravessar o muro. Muito bem, um outro detalhe que marca bastante a Guerra Fria, entre tantos conflitos, né, que marcam o período da Guerra Fria, o mais intenso deles, que merece um destaque aqui rapidamente, é a Guerra da Coreia. A Coreia, que havia sido dividida no pós-guerra mundial, também no pós-segunda guerra mundial, né, o norte socialista, o sul capitalista, né, o norte invadido pela União Soviética, o sul invadido pelos Estados Unidos. Acabada a guerra, a Coreia ela vai ser dividida pelo paralelo 38, ficando o norte para o mundo socialista e o sul para o mundo capitalista, obviamente.
E essa divisão, ela nunca foi muito bem aceita pelos dois lados, né? Sempre rolava uma tensão ali nesse fronte de batalha do paralelo 38, né? Americanos olhando para os soviéticos, soviéticos olhando para os americanos, sul-coreanos olhando para os norte-coreanos, norte-coreanos olhando para os sul-coreanos. E essa tensão ela sempre foi muito clara nessa região. Até que os norte-coreanos, eles resolvem promover uma invasão ao lado sul, né? E quando eles promovem essa invasão, e eles até avançam alguns territórios do sul da Coreia, os Estados Unidos interferem apoiando o lado sul e a União Soviética vai ficar de fora, né? Exatamente pelos acordos, especialmente tratados em Yalta, em 45, né? De um respeito aí, tácito, um acordo tácito entre Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética vai mandar dinheiro, vai mandar armamento, mas não vai mandar soldados. Os Estados Unidos mandam soldados, mas a União Soviética não. A China, que não tinha feito nenhum acordo, vai rapidamente, já comunista nesse momento, vai rapidamente apoiar a Coreia, né? Vai mandar exército, vai mandar armamento para a Coreia, né? Na década de 50, no começo da década de 50, acentuando esses conflitos, e a gente percebe então uma participação ampla dos Estados Unidos e da China, não da União Soviética, mas muito ampla. Essa guerra ela passa a ser uma guerra muito forte, ideológica e militar entre Estados Unidos e China. Quando essa guerra estava em seu desenvolvimento, né, em 51, 52, os Estados Unidos chegam a traçar um ataque nuclear à China, né? Existe uma ideia de um ataque nuclear à China que nunca foi colocado em prática, mas os Estados Unidos por muito pouco, um plano do MacArthur, bateu na trave também, né? É um outro momento aí em que a guerra nuclear ela chegou muito perto de acontecer, mas os americanos desistiram desse ataque nuclear e começaram a caminhar para um acordo de paz que vai ser assinado em 1953, mas essa tensão da Coreia ela é importante para mostrar que de fato essas guerras indiretas entre o mundo capitalista e o mundo socialista tensionaram a ponto de quase provocar uma guerra nuclear. Bom, essa é a Guerra Fria. Agora a gente precisa entender como que ela acaba, né? Que na verdade ela começa, eleva as tensões e a hora que ela chega num pico de nervosismo, né? A Guerra Fria ela também começa a ser distendida, a perder essa tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, e isso é marcado claramente pela morte do Stalin, né? Com a morte do Stalin e a ascensão de Nikita Khrushchev e depois com seus sucessores, essas relações entre Estados Unidos e União Soviética elas vão sendo diminuídas. E a gente chama esse período, né, do pós-morte de Stalin de distensão mundial. A gente poderia dividir em duas partes, a coexistência pacífica e o período da detente, que é, né, na tradução do francês para o português, né, que é o período da distensão. Mas a gente vai chamar tudo de distensão mundial, que cabe aqui, combinado? Vale lembrar também que um período que marca a distensão mundial é bem interessante isso, né? Porque a década de 50 era marcada por uma corrida armamentista gigantesca, especialmente aí na produção de armas de destruição em massa, bombas nucleares, bombas de hidrogênio, e cada vez mais um país olhava para o outro, né? Estados Unidos e União Soviética olhavam um para o outro e diziam assim, meu, se esse país soltar uma bomba nuclear, acabou o mundo, né? Então, com medo de uma guerra nuclear que deixaria no mundo apenas as baratinhas, né? Que não são, sabe-se lá como, não morrem com a bomba nuclear, né? Então, para evitar que o mundo fosse controlado pelas baratas, Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos e Rússia começam a fazer acordos, planos para redução da produção de ogivas nucleares, planos para redução da distribuição de armas nucleares, para que uma guerra nuclear de fato não acontecesse. É claro que esse medo não permitiu que casos isolados de graves conflitos acontecessem, tá? Mas nenhuma guerra que pudesse colocar em funcionamento as armas nucleares. São duas situações importantes aqui que a gente tem que destacar. A primeira, a Guerra do Vietnã, que apesar de não ter guerra nuclear, é uma guerra de armas biológicas e de destruição em massa, especialmente por conta das bombas incendiárias, das napalm bombs, que é
uma grande propaganda negativa para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vão entrar na guerra do Vietnã e saem derrotados, né? Então é sem dúvida nenhuma a maior derrota militar que os Estados Unidos têm, né? Marcada aí por milhares, centenas de milhares de mortos. Muitos soldados americanos vão para a guerra do Vietnã e ou voltam mutilados ou não voltam ou morrem na guerra. E claro, muito mais vietnamitas perdem a vida na guerra do Vietnã, mas a vitória é uma vitória vietnamita. Então esse é um primeiro caso importante. Então, além da guerra do Vietnã, outra situação muito delicada que acontece nesse período de distensão da Guerra Fria se inicia em 1959. Com a Revolução Cubana, né, e a ascensão do Fidel Castro ao poder em Cuba e a gradativa atualização do sistema político cubano para o socialismo, nessa troca, né, do sistema cubano para o socialismo, a gente vê um espaço de apoio à União Soviética sendo criado dentro da América, a 150 quilômetros dos Estados Unidos. A distância entre Cuba e a Flórida é de apenas 150 quilômetros. E aquilo para a União Soviética vira uma imagem importantíssima de avanço do socialismo num quintal norte-americano, que era a América naquele momento. Né? Então, com a eclosão da Revolução Cubana e a posterior adesão de Cuba ao sistema socialista, vai fazer com que a União Soviética apoie Cuba fortemente, especialmente com dinheiro e armas. E em 1962, a União Soviética manda para Cuba uma série de mísseis de ogivas nucleares para serem instaladas lá. Naquela época o míssil nuclear ainda precisava estar muito próximo ao seu alvo, né, para que ele funcionasse. Então a União Soviética vai instalar uma base nuclear lá. É claro, essa instalação é uma resposta à instalação de uma base nuclear norte-americana na Turquia, e isso vira uma grande tensão quando os Estados Unidos descobrem. Isso vira um grande problema para as relações entre Estados Unidos e União Soviética, e essas tensões elas chegam a ponto de Estados Unidos prepararem ataques nucleares a Cuba, Estados Unidos prepararem ataques nucleares à União Soviética. E é, sem dúvida nenhuma, o momento em que a Terceira Guerra Mundial ela teve a beira de acontecer. Né? Quando os aviões norte-americanos estavam prontos para bombardear bases soviéticas, Estados Unidos e União Soviética chegam a um acordo para a retirada das bases nucleares de Cuba e da Turquia. E essa quase guerra nuclear não vai acontecer. Mas é aquele exemplo clássico dos filmes em que o cara tá com o dedo para apertar o botão vermelho e na hora toca o telefone e fala, para! E aí eles param e a guerra nuclear não acontece. Mas olha, foi por pouco. A gente chama esse momento de crise dos mísseis ou crise da Baía dos Porcos. Maravilha? E pronto. Então a crise dos mísseis era o que faltava para que os acordos de não proliferação de armas nucleares fossem assinados, né? E as tensões elas vão diminuindo gradativamente a partir de então. A única exceção nesse período todo é quando o presidente dos Estados Unidos eleito é Ronald Reagan. E o Ronald Reagan vai picotar os acordos e vai falar assim, não quero nem saber, eu vou produzir arma nuclear, eu vou produzir guerra, né? O Ronald Reagan, ele é um insano, assim, eleito presidente dos Estados Unidos, ele vai acabar com esses acordos de paz, vai criar um projeto denominado por ele de Projeto Star Wars, Projeto Guerra nas Estrelas, e ele queria implantar uma base de lançamento de mísseis nucleares no espaço. A ideia era controlar o espaço sideral, né, controlar o universo, né, para que eles pudessem ter satélites espiões, satélites nucleares e tal. Cara, esse plano era tão insano, tão louco, que nem o Congresso americano aprovou. Mas fica marcado como o único momento em que as tensões durante o período da coexistência pacífica e da detente tiveram essas distensões, elas tensionaram novamente. E para a gente encerrar essa aula de hoje, para a gente encerrar esse vídeo de maneira para entender o fechamento da Guerra Fria, então essas distensões elas estão ocorrendo, a grana de Estados Unidos e União Soviética ela vai ficar apertada conforme a corrida espacial acontecia, porque é um movimento de bilhões e bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares gasto nisso, e que de fato não trouxe grande lucratividade.
Então, com a redução da grana, com a dificuldade de manter esse sistema que gastava muito dinheiro, né, as tensões elas vão sendo diminuídas, e com a ascensão do Mikhail Gorbachev ao poder da União Soviética, isso caminha de fato para o seu fim. O Gorbachev, na liderança da União Soviética, ele implementa dois planos, né, a Perestroika e a Glasnost. E com o plano da Perestroika e da Glasnost, a Guerra Fria ela vai se encerrar. A Perestroika é um programa de liberalização da economia, de abertura econômica. Então, com a assinatura da Glasnost, ficava aberta na União Soviética o direito de empresas privadas, com limitação de tamanho, com limitação de área e tal, mas as empresas privadas internacionais e a propriedade privada elas eram permitidas. Então, é um programa de encaminhamento para o sistema liberal. E a Glasnost é um programa de transparência política, né? Daí a palavra glass, né? De vidro, de transparência. Então a Glasnost é uma transparência política. É o fim do unipartidarismo na União Soviética, né? Nos países da União Soviética. E claro, a Glasnost especialmente, com essa abertura política, né? Com o fim do unipartidarismo e a abertura para o pluripartidarismo, gradativamente os países vão se libertando da União Soviética, né, vão caminhando para modelos democráticos, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Hungria, né, vão se separando, Polônia e tal, Lituânia, Letônia, Estônia, gradativamente esses países vão saindo, até que em 1991 a União Soviética vai ser encerrada, né, nesse momento aí num acordo entre o Gorbachev, líder da União Soviética, e o Boris Yeltsin, presidente da Rússia. Né, a União Soviética ela é encerrada e é transformada, a União Soviética, no dia 25 de dezembro de 1991, ela é transformada na Comunidade dos Estados Independentes, que depois some por completo, né, e os países assumem total autonomia. Maravilha? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido a aula, que ela tenha ajudado vocês nos estudos nesse tema importantíssimo, como eu falei no começo, que cai em bastante lugar. E se você está aqui comigo até agora, é porque você curtiu. Então não esquece de deixar a sua inscrição, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilha com a rapaziada, manda para todo mundo que está estudando isso, que está precisando dessa ajuda nesse tema que é difícil, mas que é importante. Maravilha? Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, um grande abraço, até lá, valeu, tchau, tchau!